Olá, meu nome é Franco Garcia. Neste momento, temos ambiente de desenvolvimento de software para JavaScript e Python, que são boas linguagens para se começar a programar. Uma terceira boa opção é Lua, uma linguagem que eu, particularmente, aprecio pela simplicidade, elegância e versatilidade. Lua é uma linguagem de programação criada no Brasil, pela PUC do Rio de Janeiro. Assim como o Python, Lua é uma linguagem com sintaxe simples e elegante. Lua destaca-se pela simplicidade e concisão da gramática, cuja especificação cabe em cerca de uma página de papel. Alguns diferenciais de Lua são a velocidade e a portabilidade da linguagem. É bastante comum integrar Lua em programas escritos em outras linguagens de programação, como linguagem para scripting. Isso permite aos usuários finais melhorarem e criarem novas funcionalidades para programas lançados. Se você já jogou um jogo digital com suporte a modificações, algo conhecido como modding, é possível que a linguagem dotada fosse Lua. Seja como linguagem primária para a programação de novos sistemas, seja como linguagem secundária para a extensão de programas existentes, Lua é uma boa opção. Para começar a usá-la, podemos instalar um IDE ou interpretador. Para pessoas iniciantes, recomendo a escolha de um IDE. Uma boa opção de IDE para Lua chama-se ZeroBrain Studio. Esse IDE suporta várias versões de Lua e permite o uso de frameworks para a criação de aplicações multimídia. Para instalar o IDE ZeroBrain Studio, podemos acessar studio.zerobrain.com e procurarmos pela opção de download. Na opção de download, você pode decidir fazer uma doação para o autor ou acessar a página para baixar o arquivo. Assim, a doação é opcional. Você pode obter o programa gratuitamente. A estas alturas, é provável que você já tenha experiência em instalar programas. Baixaremos o arquivo e seguiremos o processo de instalação. Após a instalação, abriremos o IDE. Você pode optar por traduzir o IDE para português. Acesse Edit, depois Preference, depois Settings User. Em seguida, digitaremos o seguinte código: language igual apt-br. A configuração do IDE utiliza a linguagem Lua, ou seja, você acaba de escrever sua primeira linha de código na linguagem. Para efetivar a alteração, devemos reiniciar o IDE. Eu, pessoalmente, prefiro programas em inglês. Então, adicionarei um comentário para a linha. Também prefiro indentação de código com 4 espaços. Pronto. Ajustes feitos após reiniciar o programa. Assim como o Tune para Python, ZeroBrain Studio começa com um arquivo vazio ou com os arquivos abertos na última seção de uso. Para a criação do primeiro programa, podemos criar um Olá Mundo em Lua. Printe uma subrotina simples para a saída de dados em terminal na linguagem. Salve o arquivo usando o ícone de disquete na interface do IDE ou use a tecla de atalho Ctrl S. Para executar o código, podemos apertar o ícone com 2 símbolos de play na interface do IDE ou usar a tecla de atalho F6. O ícone com um único símbolo de play tem atalho F5 e inicia o depurador. Caso você queira usá-lo, aperte o ícone ou use o atalho 2 vezes.
Quando você terminar uma sessão de codificação, feche o IDE. Quando você abri-lo novamente, o arquivo anterior será carregado para você continuar seu projeto. Caso você queira iniciar um novo projeto, basta usar o IDE para a criação de um novo arquivo. Isso pode ser feito usando o ícone de uma folha vazia, usando o arquivo novo, ou o atalho Ctrl N. O novo arquivo pode fazer parte do projeto anterior ou ser de um novo projeto. Para começar, é mais simples definir um arquivo por projeto. Assim, podemos criar um segundo exemplo, como fizemos para Python. Salvamos o arquivo. E executamos o projeto. Se tudo estiver correto, você está pronto ou pronto para começar a programar em Lua usando o Zero Brain Studio. Em Python, instalamos Pygame para o uso futuro de conteúdo multimídia, como gráficos e sons. Em Lua, podemos instalar um motor para jogos chamado Love, o antigo Love2D, para o mesmo propósito. Para isso, acessaremos love2d.org. Na página inicial, teremos algumas opções de download. Escolha a versão apropriada para o seu sistema operacional. Para usar Love com Zero Brain Studio, vamos criar um diretório para o projeto. O diretório pode chamar algo como teste. Neste diretório, criaremos um arquivo de código-fonte Lua chamado main.lua. Agora configuraremos o IDE. Vamos abrir o arquivo main.lua no IDE. Na sequência, acessaremos Project, Lua Interpreter, depois Love. Este mesmo procedimento pode ser repetido para escolher outro framework ou versão de interpretador Lua. Enfim, hora de criarmos o primeiro programa em Love. Muito bem. Em poucos minutos, temos um ambiente gráfico pronto para uso. Assim como em Python,
Não é necessário você se preocupar neste momento em entender o código. Apenas certifique-se de que o ambiente está funcionando corretamente. Caso queira, você pode alterar valores dos parâmetros para modificar o funcionamento do programa. Por exemplo, aqui temos a posição do círculo e o raio. Em cada chamada de cores, temos um valor que varia entre 0 e 1 para os tons vermelho, verde e azul. O valor máximo para as três cores resultarão na cor branca. Valores mínimos para as três cores resultarão em preto. Valores intermediários combinarão as cores de acordo com as tonalidades escolhidas. Assim como feito para Python, caso você queira um ambiente mais tradicional, você pode instalar o interpretador para a Lua sem uma IDE. Para isso, podemos acessar www.lua.org e procurarmos pela página de download. A linguagem Lua é escrita na linguagem C. Não queremos o código-fonte disponível em Source. Na página de downloads, usaremos o link em Get a Binary para obtermos o interpretador já compilado. Após clicarmos no link, acessaremos Download e escolheremos a opção Lua 5.4.2 Win64 Bin. Após o término do download, extrairemos os arquivos para um diretório. Por conveniência, podemos renomear a pasta para Lua, ou Lua 5.4 ou Lua 54. Podemos copiar este diretório para outro lugar do computador, em qualquer pasta de sua preferência ou, por exemplo, para a área de trabalho. Para criarmos um Olá Mundo em Lua, podemos criar um arquivo de texto. Por exemplo, ele pode chamar olá.lua. Em seguida, digitamos o código em um editor de texto como Kate. Como o interpretador não está no path, podemos criar um arquivo .bat com um shell script para executarmos o código. Ele pode chamar-se executar projeto.bat. Abriremos o arquivo no editor de texto. Escreveremos o seguinte código. Como o arquivo não está no path, precisaremos definir o caminho esperado para o path. Podemos obter o diretório correto do bloco da pasta na qual está o interpretador. Copiamos o caminho, colamos o caminho no script e, se tudo estiver correto, basta clicar 2 vezes sobre o script para executar o programa. Então, executá-lo chama-se Lua 54.exe. Podemos notar que os acentos estão incorretos. Isso ocorre devido a um problema de codificação. Uma forma simples de arrumar o problema, embora não muito recomendada, seria trocar a codificação do arquivo para a codificação utilizada pelo Windows. Ao invés de UTF-8, a codificação chama-se CP1252.
podemos notar que o texto que apareceu lá é o mesmo texto que aparece aqui. Reescrevendo o texto e alterando a codificação utilizada pelo Windows para o interpretador, o resultado deverá estar correto. Outra opção consiste em abrirmos um interpretador de comando. O interpretador pode ser aberto do diretório do interpretador lua.54 ou do código do projeto. Para simplificar, usaremos o diretório do código do projeto. Para abrir o interpretador de linha de comando, podemos segurar Shift no teclado, clicando com o botão direito do mouse no diretório do arquivo no File Explorer e escolher a opção de abrir uma janela de comando, que iniciará o CMD ou PowerShell. Agora precisaremos do caminho absoluto para o interpretador. Podemos copiá-lo usando o File Explorer. O próximo passo é fornecermos o nome do arquivo que desejamos executar. Ao apertarmos Enter, teremos o resultado. Novamente com acentuação incorreta, porque ela deveria ser configurada. Para simplificar o processo, é conveniente adicionar o diretório com o interpretador ao path. Para isso, podemos procurar por Environment Variables ou variáveis de ambiente no menu iniciar. Então, Environ, temos a opção de editar variáveis de ambiente. Antes de continuar, muito cuidado com variáveis de ambiente. Não remova ou altere valores indiscriminadamente. Tenha responsabilidade e cuidado. A responsabilidade é toda sua. Após o aviso, abriremos a opção com o resultado e adicionaremos o diretório interpretador ao path. O diretório será o mesmo usado como caminho absoluto para o interpretador. Copiamos o diretório e podemos adicionar uma variável de ambiente para o usuário atual. Procuramos por path, vamos em editar, criamos uma nova linha, ou clicando duas vezes, ou uma apertando New, colamos o diretório, confirmamos novamente. Feito este processo, abrimos uma nova janela de comando, então aqui, por exemplo, aqui. Ao digitarmos Lua54, agora teremos a opção do interpretador, sem precisarmos do caminho absoluto. É importante não renomear o diretório após a configuração da variável de ambiente. Caso o diretório seja movido ou renomeado, será necessário atualizar o valor nas variáveis de ambiente. E com isto, parabéns! Assim como o Python, Lua é uma excelente linguagem para iniciantes. Em particular, ela é comumente usada por jogos digitais. Assim, após aprender Lua, você poderá criar mods para jogos como Roblox e muitos outros. Além disso, configuramos o path do sistema pela primeira vez. Isso foi feito pelos programas de relação de Node.js em JavaScript e de Python. Como o Lua não forneceu um instalador, tivemos que fazer a configuração manualmente. Ou seja, agora você entende como o processo funciona
e pode modificar o path quando necessário. Afinal, computação não é mágica, embora possa parecer. Conforme você aprender os fundamentos, você poderá criar sistemas que fazem a magia. Ciência para você, mágica para os outros. Em resumo, certifique-se que você entendeu os seguintes termos e conceitos. 1. Lua. 2. IDE. 3. PEF. Além disso, você fez um bom progresso, mas não se acomode. Tente fazer os seguintes exercícios para praticar. Eles são semelhantes ao passados para JavaScript e Python. 1. Crie seu primeiro projeto usando o ZeroBrain Studio. Escreva uma mensagem na tela usando o print. 2. Crie um segundo projeto usando o ZeroBrain Studio em um novo arquivo. Escreva mensagens na tela usando o print. Você pode escrever o seu nome e o que você gostaria de programar no futuro. 3. Use Lua para aposentar a calculadora. Use a linguagem para descobrir qual é o valor de 1 mais 2.3 menos 3.4 vezes 5.6 dividido por 7.8. 4. Qual linguagem você prefere até este momento? Lua, Python ou JavaScript? Por quê? A escolha é sua e pessoal. Conhecer várias linguagens de programação permite escolher aquela que você preferir. JavaScript, Python e Lua são boas linguagens para pessoas iniciantes em programação. Uma quarta opção chama-se GDScript, utilizada pelo motor para jogos digitais Godot Engine. O próximo vídeo de configuração de ambientes de programação ensinará como instalar o motor para iniciar atividades de programação usando o GDScript. Em breve, pretendo criar vídeos introdutórios para o aprendizado de programação. Caso não queira esperar por vídeos, você pode acessar um curso introdutório completo em www.francogarcia.com/ptbr. Procure por Aprenda Programação ou Aprenda a Programar e siga os tópicos. O link também está na descrição deste vídeo. Para um resumo rápido da sintaxe de Lua, você pode acessar a página sobre configuração de ambientes de desenvolvimento para Lua. Ela também está como comentário na descrição deste vídeo. O que o futuro nos reserva? Como uma pessoa capaz de programar, você é quem me diz. Toda a jornada começa pelo primeiro passo e continua pelo próximo. Acesse as páginas do projeto e continue a evoluir. Os links estão no comentário do vídeo e você também pode acessar www.francogarcia.com em seu navegador. Compartilhe seus resultados e ajude-nos a construir um futuro melhor. Afinal, o futuro está na ponta dos seus dedos. Conhecimento e trabalho transformam sua imaginação no futuro. Agradeço sua atenção e um ótimo dia para você. Até a próxima!